Pessoal, para o nosso tutorial de escalas no Model, tá? A gente tá pensando aí uma forma de conseguir colocar dois desenhos com escalas diferentes dentro de uma mesma prancha, tá? Então, a gente tem uma simulação aqui de uma planta de situação e uma planta de uma cobertura, onde no Model a gente escala apenas a folha, né? Folha 3 na escala 1 para 100, e o desenho da arquitetura fica na escala 1 para 1. Para quê? Para que as cotas sejam fiéis ao tamanho do desenho que a gente está fazendo. Então, se fizermos uma cobertura aqui com 21 metros, com uma platibanda aqui, uma projeção de 1 metro, quando a gente for cotar, esses números das cotas serão fiéis às medidas desenhadas. Porém, quando a gente precisa colocar um desenho maior, né, dentro dessa folha, a gente vai precisar diferir a escala dos dois desenhos. E a gente já escalou essa margem dessa folha para o tamanho 1 para 100, por causa do desenho da arquitetura que está aqui. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos trazer uma escala de 1 para 500 para dentro da prancha que está escalada na escala 1 para 100. O que a gente faz para colocar esses dois desenhos de escalas diferentes dentro dessa prancha? A gente vai fazer o seguinte: no caso aqui da planta de implantação que vocês receberam, a primeira coisa que vocês precisam verificar é em que unidade de medida estão essas distâncias, tá? Então, por exemplo, ó, se eu me aproximar aqui de uma outra situação e medir e perceber, né, que o tamanho desse terreno aqui, em vez de estar com 20 metros, 25 metros, está com 0,3, o que isso aqui provavelmente significa? Significa que a escala desse desenho aqui, ela está muito menor do que a escala 1 para 1. Eu preciso trazer o meu lote, que eu sei que as medidas deles são aproximadamente 15 por 20, 15 por 25, 20 por 25. Eu preciso trazer esse terreno para essa escala de 1 para 1, para que eu possa usar a minha prancha escalada e imprimir esse desenho. Tá? Então, o primeiro passo é esse, é verificar com as medidas, tá? Vocês vão medir, verificar, né? Qual é o tamanho, né? Posso usar aqui também a régua, né? Não preciso usar a cota. Posso verificar aqui, ó, que esse terreno ele está com 0,15 por 0,25. Então, ele precisa de uma escala para chegar até 25 metros, para chegar até 15 metros, ele precisa ser escalado 100 vezes. Tá? Então, são duas casas depois da vírgula, às vezes três casas depois da vírgula, para que vocês possam atingir a escala 1 para 1, que é as medidas originais desse terreno, 25 metros, 30 metros, 15 metros. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é adequar a escala 1 para 1. Então, nós vamos escalar esse desenho aqui 100 vezes. Tá? Quando eu fizer a escala de 100, eu vou conferir mais uma vez aqui, ó. Vou pegar a distância aqui, vou conferir. Agora que eu escalei 100 vezes, está com 2,5, ainda não é o valor real. Então, eu preciso escalar mais 10 vezes, mais uma casa depois da vírgula, para ele chegar na sua medida real. Então, se eu já tivesse escalado 1000 vezes, já teria dado certo, tá? Eu só estou exemplificando mais uma vez para reforçar aqui com vocês. Eu vou escalar mais 10 vezes, e agora sim. Agora eu tenho essa escala da minha planta original, na 1 para 1, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu aproximo aqui da medida, 25 por 15. E aqui eu tenho as cotinhas que vão estar na altura de texto que eu tenho aqui na minha planta de cobertura, que é 1 para 100, né? Então, ó, lembrar de colocar, né, sempre essa legenda, o nome do desenho, que isso aqui facilita muito vocês entenderem o processo das escalas, os tamanhos que vão ser impressos, e, claro, não esquecer de fazer um teste de impressão, porque é sempre muito difícil visualizar na página preta aqui do AutoCAD o que de fato está acontecendo na proporção do desenho. Tá? Então, uma coisa que a gente sempre reforça, façam testes de impressão. Ainda que vocês só tenham impressora 4 em casa, vocês podem imprimir, por exemplo, metade dessa 3, né? Metade e metade. E fazer esse teste e verificar se as letras, se os textos, se as alturas, né, estão de acordo com o que vocês precisam, estão legíveis, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho essa planta de cobertura, né? Não é uma planta baixa do segundo pavimento, né? É uma planta de cobertura
na escala 1 para 100. E eu quero trazer uma planta de situação. Essa planta de situação está na medida real, a gente precisaria colocar ela aqui. Porém, ela não cabe, né? Na escala 1 para 100, eu teria que escalar 100 vezes uma prancha A3, 500 vezes para essa planta, na escala 1 para 500, caber nessa A3. Então, nós vamos fazer o movimento contrário. Agora, pela primeira vez, nós vamos escalar o desenho, tá? Mas vamos escalar para menos. Esse desenho todo precisa caber num espaço pequeno. Então, nós vamos reduzir. Para a gente reduzir um desenho no AutoCAD, a gente tem que colocar, né? Ó, o que a gente tem como intenção, a nossa intenção é colocar esse desenho na escala 1 para 500, tá? Ou seja, a gente vai diminuir 5 vezes esse desenho para ele caber 5 vezes menor aqui dentro da nossa folha, tá? Então, aqui nós queremos que esse desenho vá para a escala 1 para 500. E nós temos uma prancha 1 para 100, então nós temos que reduzir 5 vezes. Para reduzir 5 vezes, para reduzir a escala de um desenho, a gente precisa achar um fator de escala menor que 1. Então, o fator de escala para redução de um desenho é 0, alguma coisa. 0, alguma coisa, a gente vai descobrir dividindo um número menor pelo número maior. Se eu quero 500 e eu tenho uma prancha não para 100, eu vou dividir 100 por 500. E eu vou descobrir que essa divisão dá o número 0,2. Tá? Então, 100 dividido por 500, 0,2. Se a prancha tivesse na 125, seria 125 dividido por 500. Se em vez de 500 eu quisesse 1 para 1000, seria 100 dividido por 1000. Tá? Então, sempre dividindo o número menor pelo número maior, eu obtenho um fator de escala menor que 1, ou seja, vai reduzir o desenho. Então, vamos reduzir? Vamos lá. Nós vamos selecionar tudo, escalar, clicar, puxar e digitar o fator de escala, 0,2. Pronto. Agora, a gente tem um desenho que está na 1 para 500 e queremos colocar ele aqui. Vejam, ainda não cabe, né? Se essa planta de situação tivesse sozinha na 3, talvez a gente pudesse editar para caber. Não cabe. Então, vamos ter que alterar ou a prancha, né? Fazer uma 2, por exemplo, né? Se a gente fosse fazer uma 2 aqui na escala 1 para 5, como é que a gente faria? A gente copiaria 2 a 3, temos uma 2, né? Aí a gente teria que fazer o seguinte, teria que explodir, né? Teria que editar aqui, ó, tirar essas margens do meio, teria que colocar aqui, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso para que vocês entendam como que a gente faz a escala de um outro tipo de planta. Como a gente precisa de agora não mais de uma escala 1 para 500, a gente quer uma escala 1 para 1000, tá? Eu vou fazer aqui um outro exemplo para reforçar. Então, ó, agora eu quero uma escala 1 para 1000, que é menor ainda, né? Que é a metade da escala 1 para 500. Dividindo 100 por 1000, né? Eu tenho 0,01, né? Então, vamos lá, ó. Dividir aqui 100 dividido por 1000, 0,1, tá? Então, eu preciso reduzir 0,1 para eu sair da escala de 100 para eu colocar uma prancha na 1 para 1000 na escala 1 para 100. Tá? Então, vamos lá. Fator de escala, selecionei, cliquei, puxei 0,1. Agora sim, agora eu consigo colocar a planta de situação numa prancha tão pequenininha que é no formato A3, né? Claro que eu vou ter que fazer uns ajustes aqui, tirar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas vocês já podem ver que encaixa, né? Que a gente consegue fazer caber aqui a nossa planta de situação na escala 1 para 1000. Se a gente quisesse fazer ela 1 para 2000, o que a gente faria, tá? Se a gente quisesse fazer 1 para 2000, ó, a gente faria 100 dividido por 2000, 100 dividido por 2000, 0,05. Então, ó, vou selecionar tudo, fator escala, cliquei e puxei, 0,05. Pronto. Agora sim, de fato vai caber na escala, ó, na prancha A3, tá? Esse desenho aqui vai estar na escala 1 para 2000.
Então, não é planta de cobertura, por situação. Vejam que eu estou copiando o mesmo texto que eu estava usando na altura da escala da prancha. Então, todos os textos permanecem na altura da escala da prancha, tá? A única coisa que eu vou precisar fazer de novo aqui é a cota, beleza? Como é que eu faço essa cota? Porque vocês podem ver agora que o tamanho do terreno está medindo 1,25 e 0,75, né? E aqui nós tínhamos um terreno de 25 por 15. Então, é esse ponto aqui, é o único ponto que a gente vai ter que editar, porque todos os textos que a gente vai usar aqui, a altura do tamanho da cota vai se manter na escala 1 para 100, tá? Esse desenho vai se manter na escala 1 para 100. Então, como que a gente vai fazer uma cota? Essa cota aqui, na aba de anotação, a gente vê que ela se chama 1_100. Como que a gente vai fazer essa cota respeitar o tamanho do terreno originalmente? Porque se a gente explodir, gente, para editar, como algumas pessoas fazem, né? Eu venho aqui e dou um explode. Olha só o que acontece. Quando eu precisar editar essa cota, eu vou ter que deletar linha por linha. Aqui não tem tanto problema, porque é um tamanho muito pequeno de quantidade de coisas para deletar, tá? O problema é quando a gente quiser fazer um desenho que tem muitas cotas. Se a gente explodir uma por uma, vai dar um trabalhão muito grande, tá? Então, não explodam. Vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão usar a cota não para 100 e, a partir dela, nós vamos criar uma nova cota para a planta de situação, que vai chamar 100 para 2000, tá? Então, a gente vai manter a altura dessa cota aqui, a cor, a altura do texto, as linhas, todas iguais da escala 1 para 100. A única coisa que a gente vai pedir para ela fazer é multiplicar os números para que eles possam informar o tamanho real do terreno, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que a gente saiu da escala 1 para 100 e foi para a escala 2000, né? Então, quantas vezes a gente precisou multiplicar, tá? Aqui o 100 para chegar a 2000, né? 20 vezes, né? Então, se a gente multiplicar, olha aqui, ó. Se a gente multiplicar 20 vezes 100, a gente tem 2000, tá? Que é a mesma coisa que vocês dividirem. 2000 dividido por 100, vocês vão descobrir quantas vezes foi multiplicado. 20 vezes. O que foi multiplicado? O tamanho, tá? Um tamanho que era 25, ele reduziu 20 vezes, tá? De quê? De tamanho. Nessa distância aqui tem 25 e ela está dando 1,25. Então, a gente vai pedir para o AutoCAD multiplicar esse número por 20 e multiplicar esse número por 20. Aonde? Vamos lá. Vamos aqui na aba anotação de cotas. Nessa setinha aqui, ó, que a gente vê as propriedades. Vamos usar essa cota 1 para 100 como base, porque, mais uma vez, precisamos usar as alturas dos números da escala original 1 para 100, tá? Vamos aqui em nova, usar ela como base 1 para 100 e vamos na nova. E vamos falar assim, ó, essa cota nova chama de 1 para 100 para 500, tá? Continuei, só renomeei aqui, tá? E aí, para multiplicar os números de 100, né, os números que estão divididos 20 vezes, né, a gente vai em unidades e no fator de escala a gente digita quantas vezes a gente quer que o AutoCAD multiplique os números da cota. No caso aqui é 20. Então, se vocês estivessem numa prancha da 1 para 100 e quisessem passar para um desenho da 1 para 500, vocês colocariam 5 vezes, porque o desenho saiu da 1 para 100, da prancha 1 para 100 e multiplicou 5 vezes, ou reduziu 5 vezes, né? Então, nós vamos aqui multiplicar por 20 para que o AutoCAD multiplique os números da cota 20 vezes. Ok? Ok. Então, criei a cota nova, tá? Ela chama 1_100 para 500. Fechei. Vou selecionar as minhas cotas que estão aqui reduzidas e selecionar a minha cota nova criada, que ela se chama 1_100 para 500. Pronto. Olha aí o que ele fez. A partir de agora, todas as vezes que vocês usarem essa cota aqui, ele vai cotar como se ele tivesse na escala 1 para 100, porém multiplicando os números, tá? Então, vejam, por exemplo, esse trechinho aqui, né? Ó, tem 5,
tá? Esse lote aqui, o fundo dele, ó, tem 20, né? Mas o que? A rua, né? A distância da rua aqui, ó. Vocês precisarem pegar aqui a distânciazinha da rua, 9 metros, tá? Então já está mais coerente com a medida real, né? Claro que vai precisar aqui fazer alguns ajustes, né? Para não ficar número quebrado. Às vezes o número quebrado é real também, tá, gente? Não tem problema. Mas vocês podem ver que as alturas dos textos são iguais os textos. Ó, deixa eu copiar essa cota para o lado para que vocês possam observar. A mesma altura do número é a altura do número da escala 1 para 100, tá bom? Apesar do desenho estar na escala diferente. O texto da rua tem que ser da altura do texto da escala 1 para 100, não da 2000, tá bom? A cota não é a cota 1 para 2000, é a cota, ó, se vocês selecionarem aqui o nome dela na aba anotação, é a cota 100 para 500. Perfeito? A única coisa que a gente fez é multiplicar a escala, né, de medidas aqui em cotas, na setinha de propriedades. A gente viu que a gente alterou em unidades primárias o fator de escala 20 vezes. Então, todos os números serão multiplicados por 20, porque nós fizemos uma redução do desenho original para caber na prancha 1 para 100. Então, sempre é uma relação, tá, gente? Descubram primeiro o tamanho da prancha e a escala dos desenhos dela, depois vocês decidam qual é o desenho ou o tamanho do desenho em outra escala que vocês querem colocar dentro da prancha, porque todo padrão de símbolos deve ser repetido no padrão do uso da prancha. Lembrem-se sempre, lá no template de vocês está disponível o padrão gráfico de símbolos em uma escala. Se vocês quiserem passar para outra escala, vocês vão multiplicar o número de vezes da escala que vocês desejarem. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse tutorial eu tive que fazer porque eu não achei em nenhum lugar aqui na internet. Comentem o que vocês acharam. Um abraço.